Olá, meu nome é Jennifer Sabrina Machado, eu faço parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste Campus Cascavel. Esse artigo ele se originou por meio de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, no qual eu realizei na minha graduação de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Santa Helena, no ano de 2018. Eu tenho como coautora a professora doutora Eduarda Maria Schneider e o meu artigo está intitulado como Interdisciplinariedade no Ensino de Ciências, uma análise das publicações das atas dos Encontros Nacionais de Pesquisa e Educação em Ciências, ENPEC. Bom, então, nos últimos anos, os documentos curriculares oficiais para o ensino de ciências, eles defendem um compromisso da nossa área, da área de ensino de ciências, para a promoção da alfabetização científica de todos os cidadãos, para que eles atuem de maneira crítica e também responsável na nossa sociedade. Mas os nossos currículos escolares, eles ainda possuem algumas limitações típicas do modelo de ensino tradicional. Então, daquela transmissão e recepção de conhecimentos. Então, para que o nosso ensino de ciências ele se realize de uma forma mais eficiente, é necessário que a gente integre, então, várias áreas de conhecimentos específicos para que a gente consiga promover uma maior interação entre os conteúdos escolares e também no cotidiano do aluno. E é aí que entra a interdisciplinariedade. Ela chega com uma nova concepção de ensino e também de currículo, que ela está baseada na interdependência entre a interação e a comunicação existente entre as disciplinas de uma forma mais harmônica e também significativa. Então, tendo em vista essa importância da interdisciplinariedade no contexto escolar, o nosso trabalho ele busca responder a seguinte questão: a área de ensino de ciências está desenvolvendo pesquisas acerca da interdisciplinariedade? Ao longo dos anos, o número de trabalhos publicados no INPEC sobre interdisciplinariedade vem sendo ampliado? Então, a gente utilizou o Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências, INPEC, como nosso meio de pesquisa, porque ele é um dos principais eventos da área, ele é promovido pela Abrapec e ele é um evento bienal. Então, por isso que aqui até a gente colocou que a gente pesquisou nos cinco últimos eventos, a partir do ano de 2018, tendo em vista que esse trabalho ele foi realizado em 2018. Então, os últimos 5 eventos mais recentes, que foram 2009, 2011, 2013, 2015 e também 2017. Então, o nosso trabalho ele é de natureza qualitativa, com finalidade exploratória, e a gente utilizou como procedimento técnico uma pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte, certo? Então, o INPEC, na verdade, ele reúne pesquisadores de várias áreas do ensino de física, biologia, química, ciências, enfim, com o objetivo, então, de favorecer e reunir esses pesquisadores, com o intuito, então, deles discutir, refletir, interagir sobre novas pesquisas, as pesquisas mais recentes. Então, o nosso trabalho utilizou, então, esses últimos encontros do INPEC, e lá nas atas dos INPECs, desses respectivos anos, no campo de busca, a gente pesquisou pela palavra-chave interdisciplinariedade e selecionou todos os artigos que correspondiam, então, a essa temática. A gente seguiu, então, lendo os títulos, os resumos e as palavras-chave desses respectivos trabalhos. E, lembrando também que no INPEC, a interdisciplinariedade ela não entra como uma linha temática específica. Então, todos os trabalhos sobre o tema que eram submetidos, teriam que se encaixar, se enquadrar em alguma outra linha do evento, porque não tem uma linha específica sobre interdisciplinariedade no evento. Além, então, depois que a gente selecionou os artigos, a partir da palavra-chave interdisciplinariedade, a gente analisou os seguintes critérios: número de trabalhos publicados sobre o tema, se o estudo era teórico ou aplicado,
qual foi a área de conhecimento que integrou aí esses artigos e também a metodologia de constituição e análise dos dados. Então, um pouquinho dos nossos resultados. Então, a tabela 1, ela corresponde àquele primeiro critério, né, da quantidade de trabalhos publicados nas últimas edições do INPEC, que correspondem a 5.784 trabalhos, né, no total. E desses trabalhos, somente 117 falavam sobre a temática interdisciplinariedade. Então, aqui a gente tem a porcentagem também, que na verdade é bem pouco expressivo esse número, né? Além de que no ano de 2015 e 2017 o número foi um pouco maior, né? Houve mais trabalhos a respeito da temática, mas ainda assim é um número pequeno. Mas a gente consegue perceber essa ampliação em 2015 e 2017, talvez por dessa defesa, né, que há na interdisciplinariedade pelas políticas e nos currículos educacionais atuais. Mas ainda é um número pouco expressivo, né? Bom, a segunda tabela ela corresponde ao nosso segundo critério, né? Se essas pesquisas eram teóricas ou aplicadas. Então, dentro desses 117 artigos, 70% deles foram de pesquisa aplicada, né? E 30% de pesquisa teórica. A pesquisa teórica só sobressai no ano de 2009, né, em relação à pesquisa aplicada, mas depois, no ano de 2011, 13, 15 e 17, a pesquisa aplicada ela se sobressaiu sobre a pesquisa teórica, né? Até no ano de 2017 a gente teve uma diferença aí de 16 artigos a mais, né, da pesquisa aplicada do que a pesquisa teórica. Bom, na terceira tabela a gente tem o terceiro critério que foi analisado, né, sobre as áreas de integração dos artigos que foram publicados. Aqui eu coloquei alguns, né, dos artigos que a gente encontrou, até coloquei aqui o título do artigo, foco temático e quais foram as áreas de integração. Então aqui a gente já consegue ver de cara, né, que em um único artigo foram abordadas várias disciplinas, conseguiu-se abordar várias disciplinas, e, por exemplo, química, física, ciências no mesmo artigo, né? Então a gente vê que a interdisciplinariedade aqui uniu, né, vários conhecimentos e várias áreas de integrações, né, variadas, superando aquela visão fragmentada no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a tabela 4 ela se trata do quarto critério, de metodologias de constituição e análise dos dados que foram utilizados nesses 117 artigos. Aqui a gente consegue perceber que a pesquisa bibliográfica documental teve um grande número de utilização, os questionários também, e as entrevistas também. Os debates, né, foram os menos utilizados, juntamente com os estudos de caso, né, teve um número um pouco menor de utilização. Mas, só destacando que a categoria outras, ela foi computadorizada como outras, mas por quê? Né? Porque quando a gente analisou, não ficava bem claro qual foi o tipo de metodologia que foi utilizada. Não ficava claro no artigo, mas a gente conseguia perceber que se tratava de uma análise qualitativa, né? De uma pesquisa aí mais que se referenciava a uma análise qualitativa. Então, que foi a que mais foi encontrada, né? Então, por isso que a gente computadorizou como outras. Bom, então as considerações finais é que esses estudos, né, sobre interdisciplinaridade, eles vêm sendo ampliados, né, como a gente percebeu daqueles 5.784 trabalhos publicados nessas últimas 5 edições do evento, 117 falavam sobre o tema interdisciplinaridade. Então, tendo em vista que 2009, né, foram somente 3 publicações, em 2017 a gente já tinha 40, né? Então, houve aí um aumento expressivo, mas a gente consegue perceber também que o tema interdisciplinariedade ele ainda está em emergência. Então, essas pesquisas elas vêm sendo ampliadas, mas ainda a gente tem uma carência de trabalhos que envolvam atividades mais práticas e também o ensino interdisciplinar. Então, ainda há necessidade de maiores estudos e discussões acerca dessa temática, principalmente em relação à sua viabilidade prática na sala de aula. Bom, aqui minhas referências que utilizei para a construção desse artigo e o meu contato. Muito obrigada, até mais!